Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo por mais esta oportunidade. 31 de março, de 2020. A gente vai estar realizando aí mais um culto de santidade ao Senhor, ao qual eu quero agradecer a Deus, pelos livramentos, por tudo que Ele está fazendo na minha casa, na minha vida, na minha família. E quero nesse momento, convidar parte do grupo, os irmãos que adoram o Senhor na igreja, para a gente estar louvando a Deus, em espírito e em verdade, e também através desse louvor lançando uma profecia, para que Deus venha ter misericórdia e venha tornar em nossas vidas um futuro melhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu chamo a pastora Edneia, mais o obreiro Rodrigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para juntos estarmos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que nós possamos meditar nos Salmos 91, somente o verso 7, diz a palavra do Senhor. Quero deixar esta palavra para meditação do povo de Deus, amém? Diz a palavra do Senhor: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor, que nós possamos confiar no Senhor e esperar no Senhor. A palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E hoje é um tempo para a gente buscar o Senhor dentro de casa. É um tempo de se reunir para a gente adorar e buscar o Senhor. Que nesta noite eu e você possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós possamos levar a nossa adoração até o Senhor. Que nós possamos clamar ao Senhor para que Ele venha com a misericórdia, sobre o nosso mundo e que venha sarar a nossa terra. Amém, igreja? Que nós possamos nesta noite se alegrar diante do Senhor. Nós possamos nesta noite fazer a vontade do Pai. Amém? Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Eu sei que haverá um bom futuro. Sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é meu pastor e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal nenhum, nenhum. Deserto, lugar de lutas e dificuldades, o adversário oportunista vem me dizer que eu não consigo mais. Estou debaixo de uma palavra, haverá um bom futuro e a minha esperança não pode ser frustrada. Eu sei que viverei para testemunhar. Declare, igreja. Declare quem está vendo esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai fazer desse deserto vence, e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Eu sou herdeiro de vitória. Você é herdeiro de vitória? Eu sei que haverá um bom futuro. Sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é meu pastor e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal nenhum, nenhum. Deserto, lugar de lutas e dificuldades, o adversário oportunista vem me dizer que eu não consigo mais. Estou de
debaixo de uma palavra haverá um bom futuro, e a minha esperança não pode ser frustrada. Vamos lá, igreja. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer nesse deserto. Vence e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Eu sou herdeiro de vitória. Aleluia. Eu sempre viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer neste deserto. Vence e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Eu sou herdeiro de vitória. Eu sempre viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer neste deserto. Vence e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Eu sou herdeiro de vitória. Vence e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Eu sou herdeiro de vitória. Aleluia. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Deus. A gente sentiu de adorar este louvor, até como uma profecia, mediante o que nós estamos vivendo, estamos passando, mas nós cremos sim na vitória que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio louvor falou: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, mal nenhum eu temeria. Que você possa tomar posse da palavra de Deus. Aleluia. Que você possa confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. Que por mais difícil que pareça a situação, eu creio na promessa de Deus. Amém. E nós vamos, com certeza, ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém. A gente vai estar ministrando uma palavra hoje. E Deus vem falando comigo durante esses dias. Eu queria que você abrisse a sua palavra de Deus em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Glória a Deus. Abra também na sua casa, pegue a sua Bíblia, né? Você, pelo menos membros da igreja que sabe que a gente vai ter culto de terça, de quinta, de domingo. Meus amados que não tendo acesso, acompanhe pela Bíblia, né? Que você tenha a sua espada na sua mão, até para conferir o que eu estou lendo, né? Se está dentro da palavra. É importante a gente meditar acompanhando o texto. Amém, igreja? Amém. Então é Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. O tema da ministração de hoje é: mude sua visão para mudar sua vida. Aleluia. Mude a sua visão para mudar sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, peço nesse momento que, assim como o Senhor revelou ao meu coração a palavra que iríamos ministrar hoje, que o Senhor, meu Pai amado, alcance cada vida através desse vídeo, que elas possam ser tocadas pelo poder do Teu Espírito Santo e que elas consigam mudar a visão, meu Pai amado, porque a proposta é olhar para Ti. Quando eu olho para Ti, eu tenho mudança de vida em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Então vamos fazer a leitura. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Diz a santa palavra de Deus: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só,
e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Aleluia, amém. Você pode dar uma glória a Deus pela palavra? Glória a Deus. Irmãos, é um texto muito conhecido. É um texto onde a gente já ouviu vários pregadores ministrar essa santa palavra, mas até por ser um texto simples e direto, que Deus colocou no meu coração para chamar a atenção da igreja para isso, a gente está meditando numa passagem onde Jesus deu uma orientação para os discípulos. E o que mais a gente tem, dentro da palavra de Deus, são orientações que vêm da parte do Senhor. E que muitas vezes, mediante o que nós estamos vivendo, muitas vezes a gente tem medo de prosseguir, de perseverar, de acreditar que aquela orientação que o nosso Deus nos deu, com certeza vai nos levar para um lugar seguro e naturalmente para a bênção que a gente espera da parte do Senhor. No primeiro versículo você vê aqui Jesus falando: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Esse versículo, se a gente entender o que ele está falando, Jesus deu uma orientação para que os discípulos entrassem no barco. E a orientação é que eles, dentro do barco, atravessassem ali o mar e fossem para outra banda. Nesse momento, e se fisicamente falando, Jesus não estava com eles. Eu quero chamar a atenção da igreja, porque tem muitas situações que Deus fala conosco, e muitas vezes, pela fé e pelo discernimento espiritual, a gente entende que precisa obedecer e fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer no meio do caminho, porque muitas vezes a gente vê na palavra de Deus, Deus dando uma orientação para o teu servo, como a gente ministrou no culto passado, e no meio do caminho, antes que Jesus completasse a obra de mandar água lá para o povo que estava sem chuva, o servo dele ainda precisou enfrentar os profetas de Baal. No nosso caminho, meu irmão, que a gente muitas vezes percorre, entre a gente iniciar e terminar ele, pode acontecer muitas coisas na minha e na sua vida. Onde muitas vezes a gente, por conta do tempo, pode até pensar que não foi o Deus, o nosso Deus, que nos orientou e nos falou. Aqui nesse texto a gente vê que ele tinha mandado e os discípulos foram obedientes, entraram no barco para fazer o que Jesus havia falado. Mas no versículo seguinte diz assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde estava ali só. Olha o que aconteceu. Jesus já tinha ali recebido uma multidão. Com certeza já tinha operado milagres, sinais e maravilhas, já tinha administrado e dado uma orientação para os discípulos, mas depois de tudo isso ainda, ele saiu em separado para orar. Muitas vezes a gente, em nome do Senhor Jesus Cristo, está com o Senhor, recebe orientação, recebe os milagres, e muitas vezes a gente não separa um tempo para buscar Deus em oração. A gente até fala que é crente, a gente até fala que acredita na palavra, a gente até sabe que devemos orar, mas a gente não faz isso. Muitas vezes é a preguiça, muitas vezes é as nossas atividades, é as nossas ansiedades. E eu queria chamar a tua atenção agora. Eu não sei o seu caso, muitas vezes de repente você está trabalhando ainda, porque você ocupa uma função que você não pôde parar, mas eu posso falar para você com certeza que a grande maioria está em casa, até porque não pode trabalhar mais. E dentro desse tempo que você está em casa, essas 24 horas que você tem no dia, você consegue separar um momento para orar a Deus? Você consegue separar um momento para ler a palavra? Você consegue separar um momento para se aproximar do Senhor? E é isso que Deus nos chama a atenção. Você vê que Jesus, sendo Filho,
mesmo já tendo se ocupado com uma multidão, mesmo falando para os discípulos irem, ele separou um tempo ainda e foi buscar o Pai. Foi buscar o Pai em oração. O que eu quero chamar a atenção da igreja, meus irmãos, é que a palavra de Deus fala, e eu já repeti isso aqui, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E se tem uma ferramenta aqui no final dessa pregação que eu estou passando para a igreja, e que nós temos hoje, é a oração. E muitas vezes a gente não toma posse dela. A gente não toma nem posse das outras coisas que eu falei. Muitas vezes eu estou vivendo esse momento, eu estou preso dentro de casa, eu me ocupo com qualquer outra coisa, mas ainda não estou entendendo que esse momento é para buscar Deus. E muitas vezes a gente ainda passa despercebido, porque a gente se sente ocupado demais, cansado demais, às vezes até com preguiça de fazer a vontade do Senhor. Mas eu quero chamar a tua atenção, em nome de Jesus, através do que Jesus nos mostrou. No versículo 24 diz assim: o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha o que aconteceu, meus irmãos. Fisicamente, Jesus não estava dentro do barco, mas com certeza ele orando, ele sabia o que estava acontecendo com os seus discípulos. Nós somos discípulos do Senhor. Você tem certeza e você acredita que Jesus sabe das tuas tempestades, das suas adversidades, das suas dificuldades, mesmo ele mandando você ir e fazer aquilo que ele te orientou? O que eu estou chamando a atenção aqui é que dentro dessa palavra aconteceu isso. Jesus foi orar, com certeza, mas disse que um vento contrário veio sobre os discípulos. Você vê que mesmo aqueles que são crentes não estão privados de passar vento contrário? Porque se eles são discípulos, estavam seguindo Jesus e passaram por essa situação, nós também não passaremos? Será que nós somos melhores que os discípulos? Para que a gente não possa ser atingido, muitas vezes, por uma adversidade que está atingindo todo mundo? Por isso que Deus fala para a gente ser prudente, por isso que Deus fala para a gente vigiar, por isso que Deus fala para a gente orar, para que em nome do Senhor Jesus Cristo a gente esteja com Ele e Ele nos proteja, meus irmãos. Então aqui, Jesus foi orar, mas ele sabia da tempestade. Diz o quê? Que ele saiu caminhando sobre o quê? Sobre a terra? Não, sobre o mar. É mais uma coisa que o crente e esses amados que eu tenho a oportunidade de ver a palavra têm que saber. A palavra de Deus fala que o nosso Deus é onipotente. O que significa isso? Ele tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre as enfermidades, sobre quem morreu, quem ele ressuscita. O nosso Deus tem todo o poder. E a gente está vivendo uma situação onde muitas vidas estão sendo ceifadas. Muitas vidas, infelizmente, estão perecendo e muitas vezes enfermas estão sendo recolhidas. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso Senhor Jesus Cristo sabe exatamente o que a gente está passando. Sabe exatamente aquilo que nós necessitamos. Mas Ele também espera que a gente faça algo por Ele. Ele também espera que a gente mude a nossa atitude, o nosso comportamento, mediante o desejo de buscá-lo. Porque hoje você está dentro de casa, graças a Deus você está com saúde, graças a Deus você está empregado, graças a Deus você vai ter uma fonte de renda no final do mês, mas tem muitos, que como eu já falei nas outras pregações, que nesse momento já perderam emprego, a empresa já faliu, já estão enfermos, tem parente dentro de um hospital, e muitas vezes, como que a gente pode ajudar essas pessoas? Muitas vezes até financeiramente. Se você puder, faça isso. Mas uma ferramenta que você pode fazer e é de graça é orar por cada um. É apresentar cada vida na mão do Senhor e apresentando o teu lar. Sabe o que significa isso? É você mostrar amor pelo próximo, é interceder pelo próximo. Porque a palavra de Deus fala assim, que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. O que significa isso? Se eu realmente amo o próximo, eu não vou se preocupar só comigo. Eu vou dobrar o meu joelho, eu vou me separar orando pelo que está acontecendo. E por todas essas vidas que hoje, junto conosco, está sendo privada de muitas coisas e passando muitas adversidades. Jesus estava orando. Jesus estava naquele momento separado, mas ele sabia da necessidade e da luta que os discípulos estavam passando no meio daquele mar. E diz a palavra do Senhor assim: e os discípulos, vendo a caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Será que eles tinham razão para gritar, meu irmão? E ter medo do que eles viram? Eles ainda não tinham vivenciado uma situação onde viram Jesus andar sobre as águas. Eles, naquele momento, não conseguiram reconhecer Jesus. Eu não sei de que maneira Jesus vai se apresentar para cada amado que está vendo esse vídeo, para os amados da igreja. Mas muitas vezes Deus pode vir, de uma certa maneira, se apresentar para você mediante a tua adversidade,
onde muitas vezes, se você não tiver discernimento, você não vai saber que é Deus que está chegando até próximo de ti, até para te ajudar. Muitas vezes a gente não entende, a gente ouve um conselho, a gente ouve uma orientação, mas muitas vezes ainda as nossas necessidades, as nossas lutas fazem a gente ficar cego e pensar só naquele momento, só naquela situação, enxergar só aquela condição. Aqueles homens estavam dentro do mar, eles eram pescadores, eles sabiam, já tinham passado por muitas situações, mas eles tiveram medo porque saiu do controle. Sabe o que acontece na minha e na tua vida? Quando você perde o controle de alguma coisa, vai gerar medo em você, vai gerar medo em mim. Mas se os meus olhos estiverem para o alto e para o monte, de onde meu socorro, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele vai caminhar até mim para apaziguar essa tempestade e colocar por terra toda essa adversidade que nós estamos passando. Então, quando ele se aproximou do barco, eles não reconheceram Jesus. Mas aí, olha o que diz o próximo versículo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. É isso que Jesus está falando comigo e com a igreja. Muitas vezes eu tenho que prosseguir, muitas vezes eu tenho que parar. Quem está entendendo a palavra de Deus? E aqui, quando Jesus se aproximou, ele já se identificou para eles, porque com certeza ele sabia. Eles vão saber que sou eu, eles não viram eu andando ainda pelas águas. Com certeza no meio dessa tempestade vão ter medo. Jesus não vai chegar de qualquer forma para o servo dele. Amém? Jesus não vai chegar de qualquer forma com o servo dele. Entenda isso. Hoje existem muitos enganadores. Existem os falsos profetas. E você só vai saber se é falso profeta ou não, tendo discernimento que vem da palavra de Deus. Então quando Jesus chegar até você, pode até ser uma situação que você de repente fique chateado, fique magoada, fique angustiado. Mas se Jesus falou para você uma situação que você deve fazer, segue o que ele está falando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele olhou para eles e já se identificou e falou: sou eu que estou vindo até você. Mas olha só o que aconteceu no próximo versículo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Olha só que bênção, meus irmãos. Tinha mais, 11 discípulos ali no barco. Mas só um teve a coragem de pedir um sinal da parte do Senhor, se realmente era ele, para que ele pudesse andar sobre as águas até Jesus. A gente sabe, e a gente ouviu isso, e eu próprio muitas vezes posso até ter pregado dessa forma, que a gente prega o momento que Pedro afundou. Mas eu queria chamar a atenção da igreja para a gente mostrar uma qualidade de Pedro. Ele pode até ter afundado no meio do caminho, mas perante os outros discípulos que ali estavam, foi o único que teve coragem de tentar. E o fato dele ter tentado, com certeza, deve ter chamado muita atenção do Senhor Jesus. O único problema de Pedro é o que a gente colocou como título hoje na pregação. E a gente vai repetir aqui para vocês relembrarem. Mude a sua visão para mudar a sua vida. Pedro, naquele momento que ouviu Jesus falando, ele foi encorajado a ir até Jesus. E ali, pelo fato de ele ter sido encorajado, ele com certeza começou a andar nas águas. Mas diz a palavra de Deus, se a gente seguir aqui, que na metade do caminho até o Senhor, o mar ficou mais revolto, a tempestade aumentou, e ele começou a olhar para os lados, e diz a palavra de Deus que ele acabou afundando. Sabe o que significa isso, meu irmão? Você só vai conhecer a provisão de Deus, você só vai conhecer as bênçãos do Senhor, você vai só conhecer a Deus, aquilo que Ele tem para a tua vida, e você continuar olhando para Ele. Porque as adversidades vêm, as lutas vêm, os pendimentos vêm, mas se eu não mudar a minha visão, se eu continuar olhando para Ele e eu perseverar, eu vou passar por tudo isso e vou chegar do outro lado. É o que Jesus está falando. Estamos em meio a uma situação. Aí eu falo para você hoje. Quantas vezes no dia, quando você liga o teu rádio, liga a tua televisão, você ouve falar do coronavírus? Todos os dias, todas as horas, você pode até estar no meio da programação, eles cortam para dar uma informação de quem morreu, de quem está enfermo, de quem foi isso, do que foi paralisado, do que mudou. E eu queria chamar a atenção da igreja para isso. Eu acho que chegou a hora de você desligar o seu aparelho. Chegou a hora de você desligar o seu rádio. Chegou a hora de você... Você já tem informação demais de como funciona isso. E isso para algumas pessoas está gerando um grande problema. Tem pessoas hoje que estão oprimidas, depressivas. Tem pessoas que começam a sentir alguma coisa, já começam a associar o problema lá. E às vezes a pessoa não tem nada, gerando até outro problema na vida dela. E é isso que está acontecendo no mundo hoje.
A gente está cumprindo o nosso papel, a gente está ficando dentro de casa, a gente está fazendo a higiene que estão nos orientando. Isso vai nos ajudar? Vai, mas o mais importante é confiar no Senhor. Porque se eu ficar só cuidando do que me orientam, sem Deus, meu irmão, eu não vou muito longe não, assim como aconteceu com Pedro. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele foi caminhando. No momento que ele olhou para o lado, ele afundou nas águas. Sabe o que acontece comigo e com você? Muitas pessoas têm hoje síndrome de pânico, porque estão morrendo de medo de sair na rua, de tocar em alguma coisa, de receber alguém em sua casa. Até porque eles orientam o contrário disso. Então chegou a hora de a gente tirar a visão do que estão falando demais, porque a gente já sabe como se defender, fazendo a nossa parte, e começar a oportunizar o nosso tempo para buscar Deus, para fortalecer a nossa fé, para acreditar nas promessas que existem na palavra do Senhor e que a gente vai falar no final dessa pregação. Então, em nome de Jesus, meu irmão, o que Deus está falando aqui é que você está olhando demais para o problema. Eu nem sei, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, se o seu problema hoje maior é o que está falando da coronavírus. Porque eu creio que quando essa coronavírus começou a aparecer aqui no Brasil, onde nós moramos, você já deveria ter muitos outros problemas. E que nesse momento, junto com esse, é mais um problema. Mas o que Deus está falando é que diferente do problema que você esteja passando, você tem que estar olhando para Cristo em nome do Senhor Jesus Cristo. E colocar por terra então essa alucinação de ficar todo o tempo se alimentando de notícias ruins. Olha só o que aconteceu. Pedro teve coragem, e os amigos com certeza no barco falaram, esse cara é louco. Mas vamos olhar o que vai acontecer. E quando ele começou a andar, todo mundo até ficou surpreendido. Tem muito crente que até começa a caminhar com o Senhor, mas não tem força para ir até o fim. Tem muito crente que começa a orar, faz um propósito, mas no meio do propósito para. Tem muito crente que começa a jejuar, mas no meio do caminho já não tem força mais para jejuar. Tem muito crente que diz que lê a palavra, mas lê um capítulo aqui, um capítulo ali, nunca leu a Bíblia inteira. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O que Deus está falando, não tira o foco que é o Senhor Jesus e continua caminhando até Ele. Porque se você caminhar até Ele, Ele vai até você. E é isso que eu quero chamar a atenção da igreja. Muitas vezes você não entende porque coisas não acontecem, eu não saio do lugar, mas eu quero chamar a tua atenção aqui hoje. Jesus veio até os discípulos que necessitavam dele. E sabe por que Jesus foi? Porque ele deu uma ordem para que eles atravessassem para o outro lado. E naquele momento eles obedeceram. Mas no meio da tempestade, onde eles tiveram medo, Jesus falou, chegou a hora de eu me aproximar deles para socorrê-los. Sabe o que vai acontecer comigo e com você? Se a gente obedecer a voz do Senhor, as tempestades virão, as lutas virão, mas Ele vai se aproximar de mim e de você para apaziguar essas lutas e essa tempestade. Quem está recebendo a palavra do Senhor? Amém, igreja? Quem está entendendo a palavra? Diz a palavra de Deus assim, no versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. No versículo 30, a gente viu que o vento estava forte. Ele teve medo, ele afundou. Mas Jesus estendeu a mão. Ele levantou o discípulo, ele levantou o servo dele e colocou dentro do barco. Sabe o que Deus está falando aqui? Você pode estar até fraco na presença de Deus, mas você não negou o nome dele. E o fato da gente não negar o nome do Senhor, eu creio que quando eu clamar e você clamar, Ele vai estender a mão para nos socorrer. Então presta atenção no que está sendo ministrado. Mudar a visão, meu irmão, é olhar para Cristo e entender que a gente pode mais. É olhar para Cristo e entender que eu tenho que tomar outras atitudes. É olhar para Cristo e entender que eu não posso me acomodar ou me conformar com o que eu estou vivendo. Olhar para Cristo é entender que eu tenho esperança. Olhar para Cristo é entender que Ele pode sarar a minha terra. Olhar para Cristo é entender que Ele pode entrar com provisão na minha casa. Olhar para Cristo é entender que Ele pode mudar o relacionamento familiar. Olhar para Cristo é entender que meus filhos servirão ao Senhor. Olhar para Cristo é entender que os casais serão ali em comunhão na presença de Deus. Olhar para Cristo é entender que Ele pode mudar todas as coisas. Aleluia. Mas eu só olho para Cristo quando eu necessito de um bem material, de uma situação que eu até necessito, e eu tenho esse tratamento com o Senhor, a gente está querendo muito pouco da parte de Deus. Sabe o que eu entendo? Que quando eu olho para Ele e eu reconheço que Ele é o meu abençoador, as bênçãos que eu preciso Ele já preparou. E elas vão vir ao meu encontro e ao seu encontro. Por que eu estou ministrando essa palavra então? Poderia ter ministrado outra, que está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 23, que fala de um moço
do homem de Deus, o profeta Eliseu. E diz que eles estavam numa casa. E pela manhã cedo esse moço saiu e viu um grande exército cercando a casa. Esse exército estava cercando o profeta e esse moço, porque o profeta revelava ali para algumas autoridades os lugares que ele não podia passar porque eles seriam colocados em emboscada. E esses homens, sabendo que ele acabava revelando isso, decidiram pegar o profeta. Diz a palavra de Deus nessa passagem, e quando o moço se levantou, que ele olhou e viu um grande exército, ele ficou apavorado, ele ficou com medo, e ele já foi chamar o profeta. No momento que ele chamou o profeta veio, viu o que estava acontecendo, mas ele fez um pedido para Deus. E o pedido foi que Deus abrisse os olhos dele, para que ele visse, né, as carruagens de fogo e os anjos da parte do Senhor que estavam ao redor, né, ao redor daquela multidão de exércitos que queria atacar. E sabe o que aconteceu? No mesmo momento o moço olhou e conseguiu ver o socorro da parte do Senhor. Sabe o que eu entendo de tudo isso? E eu queria compartilhar junto com a igreja, que muitas vezes a gente está como esse moço, a nossa visão fechada, discernamente, espiritualmente falando. Mas quando eu clamo a Deus para que Ele me mostre o caminho que eu tenho que seguir, as coisas que eu tenho que fazer, Ele faz igual esse profeta fez. Ele abre a nossa visão espiritual para que a gente enxergue a mais. Por isso que a gente colocou aqui, mude a sua visão para mudar a sua vida. Porque no mesmo momento que esse profeta pediu para Deus, aquele moço entendeu que eles estavam protegidos. Sabe o que eu quero falar para você? Por mais que se levante as lutas, se eu estiver clamando e olhando para o Senhor, Ele vai mostrar que está nos protegendo em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje, que vocês mudem a sua visão mediante as coisas que estão acontecendo. Não é só esta enfermidade. Tem muitas particularidades da sua vida que precisam ser mudadas mediante a tua postura diante do Senhor. E quando eu mudo a minha postura e começo a olhar para Ele de uma forma que eu necessite de uma resposta, Ele vai vir ao meu encontro, Ele vai vir ao seu encontro e vai mostrar realmente o que Ele pode fazer diferente para nos abençoar. Então o que a gente entende aqui, e depois todos puderam reconhecer, que além dele pegar Pedro e colocar dentro do barco, Ele mandou que o mar se acalmasse. E todos viram o poder, né, do nosso Deus. Sabe que muitas vezes a gente está precisando é buscar mais esse Deus para poder contemplar o poder dele na nossa vida. E é isso que Deus está falando com todos nós hoje. Que a gente tem que acreditar, porque o nosso Deus é onipresente. Ele está aqui nessa mensagem, nesse momento, mas está em milhares de casas agora que estão prestando culto, igrejas, homens e mulheres de Deus, porque Ele está em todo lugar. Mas Ele também é onisciente. Sabe o que significa isso? Você pode estar pensando um monte de coisas em função da pregação que estou ministrando agora. E Ele sabe o que você está pensando. E antes mesmo você abrir a sua boca, Ele pode responder para você o que você precisa. Se já não respondeu, através dessa ministração. Agora o que eu quero chamar a atenção, irmãos. O que é caminhar e mudar a visão? E eu vou dar um testemunho, até para daqui a pouco estar finalizando a palavra. No ano de 2007, entre 2007 e 2008, eu trabalhando numa determinada empresa, eu soube de um evento que ia ter, né, numa igreja que não era minha comum, mas que eu senti o desejo de visitar. E eu tenho que honrar, né, os profetas de Deus, e eu acredito naquele momento, com certeza eu fui abençoado pelo Senhor. Mas haveria uma cruzada evangélica e o homem de Deus chamado missionário Ezequiel Pires estaria presente. Só que aquele culto, o horário do culto é um horário que eu estaria trabalhando dentro da empresa. E eu naquele momento estava vivendo a situação ao qual eu esperava algumas respostas da parte do Senhor. Uma delas era a confirmação da compra da casa, que é essa que eu moro hoje. E mesmo assim, né, a gente esperando algumas respostas de Deus, eu já tinha separado a minha família, a minha esposa, a minha sogra viva na época, meu cunhado, minha mãe, meus filhos, e eles iriam nesse culto. E eu não poderia ir por conta do horário de trabalho. Só que no meio do caminho, eu acabei me atrasando para chegar na empresa. E a minha vontade era muito grande de estar naquele culto. E eu quero confessar para a amada igreja, eu queria estar lá para ouvir a palavra. Não era um culto que eu ia lá para pedir algo do Senhor, mas por conhecer esse profeta de Deus e saber o quanto Deus usava a vida dele, eu desejei estar naquele lugar. E eu acabei, meus irmãos, e confesso para vocês, não indo trabalhar nesse dia. Voltei para casa, recolhi minha família, os amados, e a gente foi para a igreja. Chegamos ali no salão em torno das 18h30.
E o culto começava às 19h30. E a gente ficou aguardando. Eu sei que o horário foi passando e a gente lá na frente e tudo. Quando deu próximo das 19h30, o meu filho Mateus, que na época tinha em torno de 3 anos, começou a vomitar. E era como se fosse uma Coca-Cola. E a irmã chegou até para mim e falou assim, ó, vai lá para fora com ele. E eu até conversei com Deus naquele momento. E eu falei com o Senhor dessa forma. Eu falei, Senhor, eu deixei de ir para o trabalho para acompanhar e ouvir a tua palavra. E agora eu vou ter que sair da tua casa. Só que esse profeta, quando ele subiu no altar, ele olhou para mim, para minha família, e falou dessa forma, ô servo de Deus, o teu filho está sendo curado. E naquela hora eu já agradeci a Deus, porque nem tinha começado o culto, e acabei ficando ali na frente. Só que, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, ele ministrou a palavra, e no meio da palavra ele liberou uma outra situação. Para quem é da igreja, está sabendo o que eu estou falando aqui. E ele falou que ele via 37 chaves de casa própria. E a minha situação tinha ido para Brasília. E eu não sabia nem quando eu ia ter uma resposta. Se ia dar certo a compra da casa ou não. Mas eu tomei posse da palavra. E ali a gente acabou o culto, tudo. E voltei com a minha esposa, com meus filhos para casa. E quando eu cheguei em casa, eu falei dessa forma. Porque o que era para a gente fazer referente à documentação, referente à casa, nós tínhamos feito. E eu falei para ela assim. Falei, amor, é o seguinte. Se aquela casa quiser ser abençoada, ela vai ter que vir atrás de nós. Eu não vou mais atrás. O que era para fazer eu já fiz, então eu coloquei na mão do Senhor. E ali, meus amados, o tempo foi passando, já era quase 1h da manhã. O meu filho Mateus começou a passar mal. E ele começou a ficar cansado. Ele começou a ficar ruim. Ele começou a ficar de um jeito que só a misericórdia de Deus. Eu não dei o testemunho antes, mas o meu filho até esse momento, quando chegava a época de frio, ele ficava internado 1 semana ou mais, por causa da bronquite. E ali quando ele começou a ficar ruim, foi o tempo passando, minha esposa preocupada, eu também, e ela chegou e falou para mim, vamos levar o Mateus no médico. E eu falei para minha esposa, olha, você tem Berotec, você é Trovente, você tem soro, você dá para o menino, mas eu não vou levar ele. E eu creio que foi Deus, pelo Espírito Santo, que me deu essa força, porque eu falei para ela novamente, foi liberada uma palavra, a palavra que foi liberada falou que meu filho foi curado. Eu não vou levar o Mateus no médico. Irmãos, a noite passou, o dia amanheceu. E a palavra de Deus fala que você pode até chorar uma noite, mas pela manhã você sorri. E quando amanheceu, meu filho amanheceu bem. Hoje ele tem 15 anos. E desde esse período, nunca mais entendeu meu filho. Aleluia. Nunca mais eu levei ele para o médico. Hoje joga bola, fica na rua, faz as coisas dele, mas Deus cumpriu através da boca do profeta que ele tinha anunciado na igreja. E 9h da manhã veio a resposta da compra desta casa ao qual estou realizando o culto hoje. E tinha dado certo. Sabe o que eu quero falar para vocês, meu irmão? O inimigo tentou mostrar o contrário para mim, referente ao meu filho. E na verdade, de fato, ele não estava bem. Só que eu recebi uma palavra como foi louvada aqui hoje. E eu tomei posse da palavra junto com a minha família. E hoje eu tenho meu filho curado. A gente está liberando uma palavra para vocês. Toma posse dessa palavra. E persevera. E acredita. Eu naquele momento tive fé. Pela misericórdia de Deus. Mas cada um de nós vai ter momentos com o Senhor. O que a gente precisa é estar firmado na palavra. Para que Ele nos alimente, nos fortaleça a continuar caminhando, acreditando em suas promessas. O que a gente viu aqui hoje. Ele mandou que os discípulos fossem. Se Deus falar para você fazer alguma coisa, faça. Se Deus mandar você parar, pare. Se Deus mandar você ouvir, ouça. Mas cumpra tudo aquilo que Deus está falando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero deixar essa palavra para você com esse testemunho. Que você possa multiplicá-lo. Amém? Em nome de Jesus, para alcançar outras vidas. E eu, pela misericórdia de Deus, vivi muitas coisas com esse Deus, junto com a minha família. E na medida do possível, aquilo que eu puder, eu vou estar relatando nas pregações. Porque vai de encontro com aquilo que Deus revelou para passar para a igreja. Amém? Eu só quero fazer um pedido agora. E passar para a comunidade evangélica Servo do Senhor, para todos os membros. E você, se você se sentir tocado, e você fazer a mesma coisa. A gente falou em oração, não falou? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que a igreja está orando. Mas agora estou convocando a igreja. Como muitas outras igrejas estão convocando os seus membros
para estar se unindo num único propósito, que é buscar o Senhor Jesus Cristo, em função do que a gente está vivendo agora. E esta palavra, Deus, vem ardendo no meu coração, eu já falei em uma outra oportunidade, e quero passar para vocês como direção. A gente está vivendo um momento difícil, de fome, de dificuldade, de desemprego, de peste, de luta, mas tem uma palavra da parte do Senhor, que eu vou ler até o versículo antes. Eu poderia estar lendo só 2 versículos, mas eu vou ler até chegar no 14, do 11 ao 14. Está em 2 Crônicas 7, do versículo 11 ao 14. Diz assim a palavra de Deus. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. E disse no 13: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. 14. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual é o pedido que eu quero fazer para a amada igreja? A partir de hoje, durante 7 dias, você separar 1 hora para estar buscando Deus em oração. E o que você vai apresentar nas mãos do Senhor? Tudo que a gente está vivendo hoje. Essa peste, as vidas, que estão enfermas, as vidas que estão na frente, combatendo aí da forma que eles podem, os médicos, os enfermeiros, os policiais, todas as pessoas envolvidas, a sua casa, o seu ministério, se você congregar em alguma igreja, a comunidade evangélica serve o Senhor para os membros da igreja. Então eu quero convocar todos a partir de hoje. Eu não quero determinar um horário, porque quando a gente determina um horário, de repente o horário que é bom para mim não é bom para você. Mas eu gostaria que durante 7 dias seguidos, você separasse 1 hora do seu dia para interceder por vidas, para que Deus tenha misericórdia e opere milagre, eliminando de uma vez por todas essa virose. Amém? Lembra o que falou aqui? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, mas também se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mas o que disse no anterior? E ele deixou claro: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se a gente fizer o que está no versículo 14, Deus vai ouvir a nossa oração junto com muitos outros irmãos que já estão nesse propósito até mais tempo do que nós, para poder operar o milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Eu quero agradecer a Deus por você despender tempo para ver as nossas ministrações. E eu creio que Deus está usando as nossas vidas para poder estar trazendo a palavra de conforto, ensinamento, e que você possa tomar posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer junto com a minha casa, com a minha família, por mais esta oportunidade, Senhor. Que a gente venha, meu Pai amado, tomar posse de tudo que o Senhor está nos ensinando através, meu Pai amado, do teu santo evangelho. E que a gente possa pôr em prática tudo aquilo, meu Pai amado, que o Senhor nos direciona. Levanta, meu Pai amado, homens e mulheres de Deus, cheio da unção, Senhor, desejosos, meu Pai amado, buscar a tua face. E que a gente venha ter resposta, Pai amado, mediante a toda essa situação do teu poder em nossas vidas. Meu Pai amado, teus filhos precisavam e o Senhor foi até eles. Nós precisamos da tua misericórdia e do teu socorro. Venha até a nós, Senhor, e colhe a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Então peço a sua